Olá você e o nosso Cristalcast, recebendo hoje professores, nosso querido vice-diretor Carlos Afonso, o professor Marcel Yuzo Kondo, falando sobre a Unesp, que nós temos aqui em Itapeva, agraciando toda a nossa região e realmente fazendo a diferença na vida das pessoas e pode impactar muito mais a vida da nossa região. Seja bem-vindo, nosso querido vice-diretor, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço pela presença, pela oportunidade que o pessoal do Cristalcast está nos dando para divulgar e falar um pouquinho sobre a Unesp. E o professor Marcel, seja muito bem-vindo para a gente falar da Unesp. É um prazer estar aqui com vocês hoje, para a gente falar um pouquinho dessa joia rara que nós temos nessa nossa cidade. Joia rara. Agora, o que afinal de contas é uma universidade? Eu gostaria que os professores nos dessem essa diferenciação, né? É a mesma coisa que a faculdade particular? O que a gente pode pontuar com relação a isso? Então, ótima pergunta. Como o próprio nome diz, universidade assim, vem de universo, né? Então, a universidade, algumas têm mais de 100 anos, né? Acredito que a universidade mais velha em língua portuguesa seja a Universidade de Coimbra, que foi criada lá em 1200 e qualquer coisa. Então, a ideia da universidade é exatamente isso, ser um lugar de conhecimento, né, de você ampliar o conhecimento. Então, você tem que ter pessoas, né, que trabalham nas várias áreas do conhecimento, exatas, biológicas, humanas, etc. Então, ela tenta abarcar toda essa linha de conhecimento. Isso, assim, se a gente pensar no ponto de vista formal. Mas no ponto de vista pessoal, né, o que é a experiência de estar numa universidade, fazer um curso superior na universidade? Tomando assim a minha experiência, pessoalmente assim, foi um divisor de águas, assim, essa oportunidade de conhecer todas essas ideias novas, todas essas e ter a oportunidade de evoluir não só profissionalmente, que obviamente você depois de cursar a faculdade você tem uma graduação, você tem um título lá, que é muito importante, obviamente, né? Te abre espaço para muitas coisas, te possibilita, obviamente, ter um emprego melhor, conhecer outros países, etc. Mas também do ponto de vista pessoal, assim, você descobre coisas, você tem contato com pessoas e ideias que você não imaginava. Abre um campo impressionante, né? É isso, Marcel? A universidade tem uma diferença grande com o termo universidade e faculdade, que a universidade ela também se preocupa muito com a pesquisa, com a geração de conhecimento. Então, ambos, faculdade e universidade, têm a função de formarmos mão de obra qualificada, darmos qualificação pessoal para as pessoas. Mas a universidade tem um a mais, né? O que é esse a mais? É a questão da pesquisa. A gente consegue realizar pesquisas científicas dentro da universidade. Então, basicamente, essa é a grande diferença. E uma universidade pública tem assim, um viés para pesquisa muito grande. Então, nós geramos conhecimento, buscamos esse conhecimento de ponta. Nós falamos assim, nós empurramos as barreiras do conhecimento, os limites, as fronteiras do conhecimento um pouquinho para frente. Essa é a função da universidade. Formação de mão de obra qualificada, de formação de pessoas, formação de cidadãos também. Nós temos muita ética lá dentro. E principalmente aí, essa grande diferença com a faculdade é a questão do campo de pesquisa, de inovação que nós temos. E essa inovação trazendo benefícios para a comunidade, né? Para a sociedade num todo, não é isso? Sim. Então, temos aqui alguns exemplos que depois a gente pode aprofundar mais. Mas, por exemplo, a gente tem aqui uma caneca, né, feita para atendermos o Lar Vicentino aqui de Itapeva. O que aconteceu? Eles receberam algumas doações de canecas que as alças eram pequenas, eles não conseguiam encaixar os dedos. Olha só. Então, nossos alunos adaptaram essa caneca aqui para fazer um encaixe e para que eles possam ter aí, né, tanto pegar desse lado como desse lado aqui para poder aí beber os líquidos, etc. Temos aqui também um suporte de talher, né? Com o passar do tempo, a gente vai perdendo a força das mãos. Temos uma haste, colocamos aqui um velcro, alguma coisa, para facilitar esse
esse processo. Então, esse é um exemplo do que é o diferencial de uma universidade. A gente trazer para esse nosso aluno uma vivência e uma responsabilidade também em relação à sociedade. Esse é um ponto que nós, da Unesp, temos assim muito forte, né? Transformar a sociedade, não é isso, Carlos? Exatamente, transformar a sociedade. Hoje de manhã, inclusive, a gente estava, também para ilustrar assim, como a universidade é uma coisa diversa, de manhã nós estávamos com 2 professores da reitoria que estavam falando sobre a internacionalização da universidade, né? O que é isso, né? Então, por exemplo, nós estamos fisicamente aqui em Itapeva, na região sudoeste, que a gente gosta tanto. Mas a universidade nos dá essa possibilidade de nos conectarmos com o mundo. Então, foi apresentado ali várias linhas de fomento, de financiamento, que tanto o aluno, quanto o estudante de pós-graduação, quanto o professor pode fazer intercâmbios com professores, com universidades de outros países, desenvolver projetos conjuntos, mandar estudantes para lá, receber estudantes, né? A gente tem recebido vários estudantes de fora, né? E isso mostra exatamente essa diversidade, né? Então, de você poder, apesar de fisicamente estar aqui, você está conectado com o mundo, né? Você pode aproveitar as coisas boas da cidade, mas ao mesmo tempo fazer pesquisa com com grandes pesquisadores do mundo. E uma coisa que foi ressaltada também, que me chamou a atenção nessa reunião, foi exatamente um pouco essa mudança de postura de nós enquanto pesquisadores brasileiros, não é isso, Yuso? Porque sempre que a gente fala isso, a pessoa imagina assim, você vai lá para os Estados Unidos, para a Europa, para a Finlândia para aprender. Mas não é sempre assim. Às vezes, você vai lá para ensinar. Então, inclusive em várias áreas do conhecimento, principalmente nas áreas de agrícola, odontologia, a Unesp é muito forte mundialmente, então Olha é uma só. referência mundial. Então isso mostra exatamente isso aqui. Isso nos orgulha muito o fato da gente ter uma Unesp aqui na nossa cidade e que a gente está conectado com os melhores pesquisadores do mundo. E isso reflete, inclusive, numa experiência pessoal. Uma das nossas alunas, então, inclusive estava comentando, né, professor Ilso, que ela teve contato, né, com 2 estudantes de fora. Um estudante de Omã e outro da Turquia. Olha só. Estão aqui, no nosso campus. Eles nosso estão aqui. campus. Que bacana. E quando você vai imaginar que você vai encontrar uma pessoa de Omã, nem Realidade totalmente diferente. totalmente diferente. Né? E assim, e ela Olha até que se emocionou um pouco. Oi? Que enriquecedor É isso. enriquecedor, exatamente. Ela até se emocionou um pouco da amizade que eles criaram, daquele laço. Além, obviamente, do desenvolvimento do inglês, né, para falar que é uma pessoa um pouco mímica, um pouco falando. E ela até falou um caso, uma situação interessante, que ela levou esses 2 alunos, que eu suponho que sejam muçulmanos, né, pela origem dele, para uma quermesse, né, atrás, que são realizadas nas igrejas aqui do bairro. E ela falou dessa experiência, quase com lágrimas dos olhos, né? Olha, levei o meu amigo lá, ele estava comendo um encapotado, pescando lá. Então, essa bacana, né? coisa que a universidade nos propõe, né? Às vezes a gente imagina que é um negócio assim, um muro assim, cheio de mármore. Mas não, é um lugar que a gente tem espaço, né, para essas discussões, para conhecer as outras pessoas. Tem essa questão, a população, de repente, ela tem essa barreira, a universidade não tem acesso. E não é assim que funciona, não é isso? Não é assim. E hoje o nosso bate-papo é exatamente para tentar desmistificar, tirar esses muros altos que as pessoas ficam inacessíveis. Poxa, isso aqui não é para mim. A Unesp é para todos. A Unesp tem ela é, hoje, a primeira universidade no mundo em inovação para a indústria. Nós temos algumas ODS, são alguns objetivos que a ONU trabalha, né? Uma delas é o desenvolvimento de tecnologias para a indústria. A universidade número 1 do mundo em inovação e indústria é a Unesp. É engraçado que nós não damos valor para aquilo que nós temos em casa, no nosso quintal. Está aqui, em Itapeva, na nossa região. Então, por isso que no começo do podcast eu falei assim, poxa, é uma joia rara que nós temos aqui. E assim, toda essa estrutura, essa possibilidade, as pessoas vêm na rua e perguntam pra gente, então, poxa, que legal essa universidade, quanto custa pra estudar lá? Nada. Nada. Zero.
a universidade é pública. Ela tem um custo, sim, né? A sociedade paga um custo, né? Nós recebemos salário, né? Estamos lá desenvolvendo pesquisa, a sociedade paga, né? Então, 1% do ICMS do Estado acaba indo para as universidades públicas, né? Então, tem todo esse custeio. Por quê? Porque a gente tem essa inovação, da gente trazer isso. Então, o nosso querido ouvinte que está lá em casa, nos escutando, tenha certeza, assim, nós temos uma universidade extremamente qualificada, assim, muito importante, muito inovadora, aqui no nosso quintal. E as pessoas não sabem disso. Você que está em casa, assim, poxa, vá lá conhecer, né? Não fica acanhado, vá conhecer as estruturas que nós temos, porque nós estamos para servir a população. Esse é um ponto importante. Nós estamos para servir a população de Itapeva, da região, e a população do estado como um todo, né? Então, isso é fundamental. Zero. Aliás, tem algo fenomenal. Você estudaria e ganharia dinheiro ainda para poder estudar, Lima? Será que seria uma proposta ganhar dinheiro? O pessoal não sabe disso não, viu? Não sabe? Não sabe. Explica pra gente. Deixa eu colocar até os números aqui, ó. Conta pra gente, Carlos. Hoje, atualmente, nós temos 115 bolsas de auxílio socioeconômico. Ou seja, além do estudante, isso só na Unesp de Itapeva. Além do estudante não pagar nada para estudar, ele recebe um auxílio financeiro da Unesp, que hoje gira em torno de R$ 840 para esses 115 alunos que recebem essa bolsa, que é devido a um critério de seleção socioeconômica. Certo. E além dessa bolsa, eles também recebem uma cesta básica, com arroz, feijão, todas aquelas coisas, e uma cesta verde, assim, com produtos in natura, verduras, ovos, frutas, etc. E a gente tem toda uma rede de auxílio, né? Em relação, por exemplo, ao esporte, a gente tem a quadra, tem eventos esportivos. Por sinal, há um tempo atrás a gente fez uma corrida de carrinhos de rolemã lá no Pilão d'Água, foi bem divertido. Que a gente divulgou aqui, inclusive. Divulgou, exatamente. Que bacana, verdade. Lembrou muito bem, a gente fez a festa junina há algum tempo atrás e também dá apoio para que os alunos permaneçam na universidade, né? Porque a gente sabe das dificuldades, né, das famílias em manter os alunos, né? Então a gente tem uma rede de assistência com enfermeiros, psicólogos, além dessas bolsas, em que a gente dá todo o apoio, e a Unesp, entre as 3 universidades públicas paulistas, que é a Unesp, USP e Unicamp, que tem mais forte essa questão dessa permanência do estudante, né? Então, além disso, a gente tem aquela reserva de vagas, né? 50% dos alunos dos nossos vestibulares são advindos de escolas públicas do ensino médio. Olha então, só. A gente tem toda essa preocupação socioeconômica com que o aluno esteja ali, esteja bem. Obviamente que isso é uma questão, assim, entendemos que é uma questão básica, né, professor Yuzo? Que assim, ele tem que estar bem para estar ali. Só que é importante ressaltar que ele tem que estar bem ali para que ele adquira o conhecimento. E nisso que a gente é muito forte, na formação desses profissionais. Assim como o professor Yuzo, eu, todos viemos dessas universidades públicas paulistas e sabemos desse diferencial na hora de você concorrer para uma vaga de emprego e outras coisas. Sabe para essa bolsa, né? Para que ela serve? Eu tenho um depoimento de uma aluna do nosso 2º ano de produção. Essa aluna, ela trabalhava como caixa de um supermercado. Vem de uma família que não tinha condições de sustentá-la para que ela pudesse estudar. Então, ela estava trabalhando. E nesse primeiro ano dela na universidade, ela acabou perdendo esse emprego e acabou participando dos cursos da seleção, né, das bolsas, e acabou ganhando essa bolsa. Lima, você vê essa menina com um brilho nos olhos, porque ela descobriu o que é estudar. Dela ter a condição de não precisar trabalhar. Ela trabalhava o dia inteiro. Chegava no período noturno, você via ela cansada. Eu tenho esse depoimento, assim, muito forte, assim, muito encanta, assim, o meu olho brilha quando eu percebo essas histórias de como a gente pode mudar a história das pessoas
que estão estudando com a gente. Essa menina adquiriu um gosto por estudar diferenciado, está correndo atrás. Porque ela vem de um estudo, né, toda uma educação defasada, ela tem várias lacunas, né, dentro do aprendizado, mas ela está correndo atrás. Inclusive, ela te fala tanto de, poxa, nosso aluno pode ir para fora, né? Falamos aí que a reitoria veio falar de intercâmbios e tudo mais, mas ela falou, professor, mas eu não falo inglês. E aí, o engenheiro vai trabalhar onde? Numa multinacional. Falei, poxa, você sabia que nós temos cursos gratuitos para você, estudante da Unesp? Que a própria Unesp, próprios cursos... Inclusive mandarim. Mandarim, francês, alemão, espanhol e inglês. Nós temos todos esses cursos gratuitamente para o nosso aluno. Uma vez aluno, você tem direito a todos esses cursos de línguas. E aí que eu falo, a universidade abre as portas. Eu estava dando uma aula de economia esses dias, e uma das questões primordiais que a gente tem para tomada de decisão eu preciso conhecer quais são as minhas opções para fazer uma boa escolha. Eu acho que esse podcast vai servir para que as pessoas possam enxergar. É uma escolha viável aqui em Itapeva. Ai, tem coisa melhor, né? Por isso que eu falo, é a joia rara. Então, para você que está nos acompanhando da região de Itapeva, né, todo o nosso sudoeste paulista, Vale do Ribeira, né, essa é a grande oportunidade. Nós temos a nossa Unesp aqui em Itapeva, de portas abertas, e para você que faz parte, né, da nossa sociedade, a população conhecer. Como é que faz para visitar, conhecer a Unesp? O que a gente precisa fazer? Temos alguns eventos especialíssimos que separamos um momento, os professores separam um momento para ficarem nos laboratórios e receber esse público externo. Inclusive, é uma data que está chegando, que é o nosso campus aberto, né? A Unesp aberta. Vai acontecer nos dias 12 e 13 de setembro, tá? No dia 12 o dia inteiro, no dia 13 no período da tarde, que é um sábado à tarde. Nessa oportunidade, nós professores, técnicos administrativos, estaremos nos laboratórios, estaremos espalhados na estrutura da universidade, para que as pessoas conheçam tudo que nós temos lá dentro. Olha só. Nós temos um melhor laboratório de fabricação dos campi da Unesp, de todas as Unesps. Nós somos referência, Lima. Da Unesp toda, Olha dos só. nossos 24 campi, nós somos a referência nesse nesse laboratório de fabricação, que é da onde vem todos esses produtos aqui. Então, nós temos uma estrutura de laboratório da indústria 4.0, por exemplo, né, que somente nós temos aqui. A indústria 4.0, mexendo com automação, você vê os robozinhos, assim, com os braços, e aí analisando os QR codes, toda a parte de automação industrial, nós temos um laboratório específico para isso, equipamentos específicos para isso. Ponta. Nós temos equipamento de ponta aqui. Não é só para os nossos estudantes, nós também podemos prestar aí auxílio para as empresas. Inclusive temos parcerias, prestamos serviços para a empresa para fazer análises químicas, outros tipos de análise que a universidade tem todos os equipamentos, também disponibiliza para os empresários. Olha que bacana. Para as indústrias também nos procurarem. Aliás, a inovação, né, é um dos nossos fortes. Então, também, estou com um problema lá na minha indústria, legal, procure a gente. Olha só. Que a gente pode dar a luz, né? Mostrar caminhos que podem ser perseguidos para a solução dos problemas. Que bacana. Justamente sobre a estrutura a gente queria saber um pouquinho mais, né? Eu estou vendo que tem uma construção ali. Isso, ela não para, sempre em construção. Então, nos conte um pouquinho sobre a estrutura. Exatamente. Né, ponto positivo, vamos dizer assim, que surgiu da pandemia, é que, infelizmente, como durante um tempo nós não tivemos aulas, e isso gerou uma certa economia dentro da Unesp, isso possibilitou a reestruturação financeira de toda a Unesp. E após a pandemia, né, quando voltamos à pandemia, uma das nossas missões era exatamente retomar o ensino. Então, para essa retomada de ensino, o caminho que a reitoria escolheu foi através do lançamento de editais, que a gente chama de editais Unesp Presente.
Esses editais, eles foram lançados aí como se fosse uma concorrência, entre aspas, entre as várias Unesp, entre os vários campos da Unesp. De forma que a reitoria fornecia investimento, né, financiamento para a gente reestruturar esse curso, reestruturar os campos e atendendo essa volta. Então nós fomos muito felizes nesse período, né, que a gente, como o professor Yuzo colocou, a gente teve a felicidade de conseguir se reestruturar, de aproveitar essa oportunidade, uma oportunidade assim de resolver demandas que às vezes eram de décadas e reestruturar o nosso campus. Entre várias coisas que a gente conseguiu com nesse momento, foi a gente, por exemplo, cobriu a quadra nova, cobriu a quadra que já existia, fizemos uma reforma, construímos um auditório novo, reestruturamos vários laboratórios, várias salas de aula, toda a nossa infraestrutura, né, de equipamentos a gente conseguiu atualizar e deixar, como o professor Yuzo colocou, entre os melhores da Unesp. E entre esses vários projetos é a construção desse prédio novo, que tem em torno de 3 mil metros quadrados e que vai melhorar ainda mais a nossa infraestrutura com auditórios, com refeitório para os alunos, né, uma coisa que a gente estava buscando há bastante tempo, de ter um espaço confortável para os alunos fazerem suas refeições, mais salas de aula, mais laboratórios, etc. Então, é exatamente isso. E acreditamos que ainda esse ano nós vamos inaugurar, né, esse espaço novo. A reitoria vai vir, espero que com a presença de vocês. Para esse ano já? Já para esse ano. As obras estão bem... Que bacana. Bem avançadas, né? E para o pessoal que trabalha com finanças públicas, sabe que o desafio que é para você fazer um orçamento, fazer uma licitação desse tamanho, né? Até para comprar um parafuso, a gente tem que seguir, obviamente, todo o protocolo para fazer isso. Então, a gente enfrentou esse desafio porque, você sabe, quando a gente se propõe, vamos fazer um negócio grande, o risco é grande, né? Olha, pode ser que dê errado, a gente não sabe, mas, felizmente, a gente tem uma equipe de servidores muito competente, tanto na área de compras quanto nas outras áreas, que nos deu todo o suporte, de ter essa tranquilidade. Olha, está tudo certo, o projeto está bom e vamos em frente. Então a gente teve que, sabe, vamos lá, vamos encarar esse negócio e tem que, exatamente para fornecer, para criar uma infraestrutura para receber esses alunos. Se tiver outros cursos, a gente pode receber também. E como somos engenheiros, né, a gente gosta de falar números, assim, só para contextualizar a questão. Se a gente pegar todos os investimentos que foram feitos na Unesp, quanto salário, prédios, etc., nos últimos 3 anos, a gente teve um investimento de cerca de 60 milhões de reais em 3 anos. E esses investimentos, assim, são investimentos que vieram para a cidade. Ou seja, se não tivesse o Unesp, não teria esse dinheiro vindo. Era um investimento que não estaria aqui. Que não estaria aqui. Não giraria aqui. Não giraria aqui. As pessoas gastando no supermercado. São estimativas de quanto em valores a Unesp acaba colocando no mercado interno, no comércio, em aluguéis, né? Eu acho que o dono do mercado adora quando nós chegamos lá fazer a compra do mês, né? É verdade. Então, esse tipo de estrutura, isso tudo, esses benefícios que nós trazemos. Eu tenho um caso, professor, se Por você favor. me permite. Eu sou formado, né, em Engenharia Industrial Madeira. Eu sei o quanto essa universidade muda vidas, possibilita a mudança de vidas. Meu pai trabalhou na Maringá muito tempo, né? Ele faleceu num acidente de carro quando eu tinha 10 anos de idade. E aí ficou minha mãe com 3 filhos pequenos para criar. Nosso poder 3 japonesinhos. 3 japonesinhos, né? Aquele gordinho e tal. Um mais magro. Né? E o nosso padrão de vida acabou, né, decaindo, né? Era a principal fonte de renda da casa e tudo mais. Lima, eu não teria condições de estudar fora. Né? A minha mãe tinha que escolher. Pegava um dos 3 e falava, qual é? Unidunité, qual eu vou mandar para fora? Olha. Né? E a Unesp aqui em Itapeva, na época que eu fazia ensino médio, eu falava, Unesp Itapeva, vou fazer Engenharia Industrial Madeira. Né?
Lima mudou minha vida. Você foi um dos primeiros, então, vamos dizer assim ou não? Eu sou da 5ª turma. Olha que Quando eu estava aqui, Dinossauro. eu falo para os meus alunos, isso aqui tudo era mato. Olha. Sabe esse prédio maravilhoso que vocês estão vendo aqui? Aquela minha integração do começo da universidade foi carregar tijolo desse prédio que vocês estão aqui. Olha que bacana. Então, eu sei o quanto houve de mudança nesse campus. Os ex-alunos retornam e falam, isso aqui é uma outra universidade. A estrutura está fenomenal. Nós temos tudo para ajudar essa cidade, ajudar a nossa região a se desenvolver. A minha irmã depois foi estudar fora, né? Foi a escolhida para poder conseguir ir para lá. Meu irmão também fez. Novinha. Meu irmão fez também engenharia industrial madeira. Olha que bacana. Então somos formados aqui, mas isso me possibilitou enxergar um mundo diferente, enxergar o mundo da pós-graduação, da pesquisa, e aí fui a fundo fazer uma pós. A pós, inclusive, o meu mestrado foi feito aqui em Itapeva, depois bati asas para conhecer um pouco desse mundo Unesp, né? Fui para Guaratinguetá e fiz meu doutorado, fiz um pós-doc lá, e aí retornei em março de 2024 como docente, né? Aí passando no concurso, você não sabe como me enche de felicidade poder voltar para essa cidade e poder devolver um pouco daquilo tudo que esse campus me deu. Mas eu falo assim, nossa, professor, mas, gente, assim, o amor que nós temos pelo campus é muito grande. Então, eu queria muito transmitir para essa nova geração. Poxa, tá na mão de vocês. Tá na sua porta. Tá na sua porta. Venha que esse é o nosso convite de coração. Que experiência bacana, uma experiência pessoal maravilhosa. Professor, agora o nosso querido vice-diretor Carlos poderia dar um depoimento também pessoal, assim, do que a universidade fez na sua vida, mudou? Sem dúvida, assim como o Yuzo, né? Só que um pouco antes, né? Eu me formei em 95. Não muito tempo. Não vou entregar muito. É pouco tempo de diferença, não vou né? entregar muito ouro, né? Mas infelizmente naquela época não tínhamos a Unesp aqui, né? Foi antes disso. Mas a universidade em si, o fato de ter feito um curso, com certeza mudou a minha vida, né? Primeiro, assim, o primeiro impacto é profissional, né? Porque quando você... Já era naquela época, agora ainda é mais, né? Quando você vai concorrer para um emprego bom, vamos supor, para uma montadora, para uma multinacional, recebe um monte de currículo lá de engenheiros. Mas o que é a primeira coisa que eles fazem? Eles separam quem vem das universidades públicas estaduais, USP, Unesp, Unicamp. O resto deixa para depois. Daí vê a questão do idioma, essas outras coisas. Então, o fato de ter feito uma universidade já te qualifica, né? Para você concorrer. Só o fato de você ter ralado durante 5 anos, feito curso, uma engenharia, que sabemos que não é aquela maravilha. O curso mais simples do mundo, não é um curso mais simples do mundo, já te qualificou. Essa pessoa aqui pelo menos teve a disciplina, teve a energia para fazer isso. Então é uma pessoa qualificada, né? Então isso já é um filtro, é um grande filtro. Exatamente. Já te dá um... Né? Mostra para o seu empregador e fala, poxa, ele correu atrás de uma universidade pública, passou por todas as dificuldades. Então, ela é uma pessoa que tem algumas características que nós chamamos de hard skills e soft skills. Hoje o nome é bonito, né? Que são as habilidades duras que a engenharia nos proporciona, cálculo e tal. E nós temos as soft skills, que resiliência, autonomia, iniciativa. O aluno que passa por esse caminho, ele acaba... Já avançou muitos passos. Desenvolvendo todas essas habilidades. Isso nos mostra exatamente assim, o que é um engenheiro, né? Isso é uma questão bem interessante, né? Isso nos orgulha o fato de ser engenheiros. Em poucas palavras, o que é um engenheiro? É um resolvedor de problemas, né? Então, nos é apresentado durante o curso várias ferramentas computacionais de relação à física, química, computacionais. Você pega toda aquela teoria e usa para resolver um problema, né? Então, essa é a característica principal do engenheiro, para resolver problemas do mundo real. Tanto é que mesmo se você pegar o perfil dos nossos alunos que se formam, uma boa parte deles
vai para banco ou analista financeiro, aqueles que não querem ir para a indústria, exatamente por essa característica da gente de sermos treinados a resolver problemas, né? Não existe problemas assim que não existe uma solução simples. Você tem que, no melhor do seu conhecimento, baseado na sua experiência, no seu conhecimento técnico, resolver aquilo de uma forma econômica, de uma forma sem prejudicar o meio ambiente. Então isso é o principal legado que eu vejo assim dessa formação do engenheiro. Muito bem. E os nossos alunos, né, digamos assim, da nossa universidade aqui em Itapeva, onde eles poderão trabalhar após formação? Como é que eles são inseridos no mercado de trabalho? Conta pra gente sobre os profissionais que são formados aqui. Vou contar assim, que eu só vou colocar uma experiência que eu tive agora com os meus alunos. Em economia, nós temos um conceito muito bonito. Eu gosto de fazer show-off de inglês, né? A gente chama de trade-off, que são as trocas. Eu perguntei para os meus alunos, por que vocês estão aqui? Professor novo, né? Pega as aulas sexta-feira à noite, sábado de manhã, né? Fala, por que vocês estão aqui comigo na sexta-feira à noite, estudando esse conteúdo, estudando engenharia? Vocês podiam estar em casa, né? Vocês estão trocando o momento de família, o momento de lazer, para estar aqui estudando. 5 anos ralando. Por que tudo isso? E o aluno vai falar assim, aí joga aquele banho de água fria, dá aquele choque, né? Fala, calma, agora eu vou lembrar vocês porque vocês estão aqui, né? A gente tem dados, por exemplo, do IBGE que mostram que o aluno que tem graduação, e não é aquela graduação de papel, não é o papel falando assim, você tem um diploma, que é uma graduação, aquele papel indica o quê? Que você tem habilidades importantes que você desenvolveu ao longo do curso. Esse é o papel importante, esse é o diploma universitário. É isso que significa esse diploma universitário. Então, eu sempre falava assim para os meus alunos, você quer ser engenheiro ou você quer ser engenheiro de papel? O papel está aqui, ó. Mas você quer acompanhar? Você vai ter que se esforçar nas aulas, desenvolver capacidades, vai ter que raciocinar, vai ter que pensar, né? E você está trocando sua família para cá, para quê? Porque um aluno que tem esse diploma e que tem as habilidades e competências envolvidas dentro da universidade, ele ganha até 2,5 vezes a mais do que o aluno, por exemplo, que tem só ensino médio. Entre os grupos de pessoas que têm graduação e pessoas que não têm graduação, Lima, por exemplo, o desemprego, a taxa de desemprego entre pessoas que têm ensino médio é o dobro das que têm graduação. Então, puxa, vale a pena. E não é só isso. Nós temos os chamados estudantes de primeira geração. O que são estudantes de primeira geração? É aquele que rompe barreiras sociais. É o primeiro da família a fazer uma universidade. As chances de que os seus descendentes tenham condições de vida melhor são maiores, porque ele tem uma perspectiva de futuro, ele vai ter uma renda maior. Então, fazer a universidade é uma mudança, é uma chavinha que a gente muda, não só para nós, para nossa família. Imagine que você tem irmãos mais novos, né? E você faz todo aquele esforço, trabalha, e aí vai para a universidade, faz esse curso de qualidade, consegue emprego, você acaba influenciando o ambiente que você se encontra. Então, tem essa grande chave. Os nossos alunos hoje, eles de industrial madeira, lá da minha época, todas as grandes áreas que envolvem madeira, móveis, papel e celulose, painéis de madeira. Hoje nós temos um boom na construção civil, porque madeira é um material sustentável. Então está tendo um boom do uso de madeira na construção civil. Em todas essas áreas, a gente vai conversar com as indústrias de destaques dessas áreas. Tem alguém que passou por Itapeva. Então, não é à toa que as coisas... Não é uma coincidência. A gente fez uma análise, um estudo antes da gente estar aqui. 97% das nossas 2 últimas turmas, formadas em 23 e 24, de engenharia de produção, 97% deles estão empregados. Empresas como, vou citar aqui algumas, tá? Pode ficar à vontade. Ambev, Embraer, WEG, Siemens, Suzano, Rodobens, alguns bancos, algumas corretoras de valores, a P&G, que é a Procter & Gamble, que
faz shampoo e tal. Johnson & Johnson, Heisen, Eucatex, Dexco, BYD, aquela dos carros elétricos, Toyota, Scania, Boticário, Nestlé, Bosch, Bracel, na Esguário, que agora falando mais regional. Né? A Esguário, a Klingele, a Maringá, Votorantim. Todos esses possuem engenheiros formados aqui em Itapeva. Então eu falo assim, poxa, vou estudar lá, não vou ter emprego. Vai, porque você vai ser diferente. Vai sobrar emprego. Vai sobrar emprego. Vai escolher o emprego. Vai e nós escolher. temos dados alarmantes. A procura por cursos de engenharia está baixando. Então, menos pessoas estão correndo atrás do curso de engenharia. Olha só. Isso vai afetar a nossa capacidade do Brasil ser inovador, criar soluções criativas, melhorar a economia através das suas indústrias. Vai faltar engenheiro para a indústria. Peraí. Mais um passo, então, para você. Mais um motivo, né? Olha, eu falo assim, né? Olha a onda passando. Olha a onda. E você tá com a prancha na mão, com o pé de pato ali, ó, né? Você tá preparado para surfar essa onda, porque daqui 5 anos, o momento que a gente mais vai precisar desse engenheiro vai ser um profissional que está faltando no mercado. E é importante falar, senão o pessoal da engenharia da produção vai ficar com ciúme. Né? A gente tem um curso de engenharia de produção também, né? Que é um curso também muito bem qualificado. E qual que é a diferença em relação ao engenheiro industrial madeira? A engenharia de produção que nós temos aqui em Itapeva é uma engenharia de produção voltada à produção de materiais. Essa é a pegada dela. Mas não somente madeira, pode ser polímeros, né, que são plásticos, os metálicos e cerâmicos. Então, é um engenheiro que vai trabalhar nessa área. Ele é um engenheiro, vamos dizer, um pouco mais versátil, no sentido que ele pode trabalhar em áreas diferentes e tem um pouco mais de carga na área administrativa. Mas também, assim como o engenheiro industrial madeira, é extremamente bem qualificado, está trabalhando, né, ele, assim que formado, ele tem condições de escolher numa empresa grande que ele vai trabalhar, com vários exemplos que a gente tem aqui, também muito bem qualificados. Né? Então, importante salientar também a qualidade, né? Todas essas questões que a gente apontou, obviamente são válidas, né, para o curso de engenharia de produção. Então, a oportunidade para os nossos amigos da região está aí. E vamos divulgar, né? As pessoas que estão assistindo, que possam compartilhar isso com os nossos jovens, né? E que a gente consiga trazer, inclusive, mais cursos. Tem alguma coisa nessa questão, alguma informação com relação a novos cursos? Então, tem algum pleito nesse sentido? O que nós temos hoje, efetivamente implementado no nosso curso, são 2 cursos. O Engenharia Industrial Madeira, que é um curso integral. Então, eles têm aulas no período da manhã e no período da tarde. E nós temos o curso de Engenharia de Produção, que é um curso vespertino e noturno. Então, eles têm algumas aulas no período da tarde e algumas aulas no período da noite. A gente está analisando, estão em estudos, a possibilidade de novos cursos. Porque, assim, olha só, seria maravilhoso eu vir aqui e falar assim, poxa, vamos abrir uma medicina, né, no campo de... Né? Mas não dá. Os custos são enormes para se implantar um curso diferente, por exemplo, como esse. A gente tem que fazer um estudo, e nós vamos fazer um estudo junto com a comunidade, para ver, poxa, o que será que cursos será que a comunidade gostaria de ter, né, aqui? Só que, ao mesmo tempo, nós precisamos fazer uma análise econômica para ver, poxa, o nosso campus consegue atender esse tipo de curso? Porque precisa ser um curso da área de exatas, né? Então, a gente não consegue trazer um curso assim de uma área de humanos, que a gente teria que trazer todos uma quantidade de profissionais que nós hoje não temos condições de trazer. Então, tem que ter essa sinergia, né, com os nossos cursos de hoje. Então, a gente fala muito hoje de machine learning nos nossos cursos, né, de inteligência artificial, né, que o pessoal tal do ChatGPT, né, os nossos alunos estão assim... O professor Carlos, que está aqui, ele estudou uma das tecnologias de machine learning, né, para identificação de defeitos na madeira, né, criando aí um dispositivo que identifica automaticamente defeitos, identifica automaticamente e classifica madeiras de acordo com fotografias e imagens, né? Gente, você sabia que tinha isso aqui? O pessoal não sabe de todas essas potencialidades que a gente traz e que a gente desenvolve. Os custos que nós temos, né, é difícil a gente quantificar isso.
Mas, por exemplo, nossos alunos vão para essas indústrias, mas a gente tem, por exemplo, um caso de sucesso na engenharia de produção. Nós temos o aluno Tiago, ele tem uma empresa, ele abriu uma empresa Olha só. de impressão 3D aqui. E ele faz designs, faz produtos como esses aqui que estão aqui, né? E vende numa plataforma, no marketplace conhecido do mercado. O Tiago é daqui. O Tiago, ele é daqui, ele fez o curso de produção e ele não foi para a indústria. Ele criou a sua própria indústria. Olha só. E ele tem toda essa capacidade de gerir, de pensar, de otimizar o processo. Por quê? Porque ele passou por todo esse processo. Hoje ele emprega 40 colaboradores junto com ele, aqui em Itapeva. E ele é um dos maiores vendedores de peças fabricadas em impressora 3D desse marketplace. É um cara de Itapeva. Coisa, hein? 40 colaboradores. 40 colaboradores. Então não é só indústria. Você quer ser empreendedor? Vem para cá também que você vai adquirir as chamadas hard skills e as soft skills necessárias para fazer, para implantar a sua empresa, trabalhar também como um todo. Que maravilha. Então, como foi colocado, né, nós somos uma universidade pública, né, e como tal, a gente tem que estar de olho quais são as demandas, né, somos funcionários públicos, né, e a função da universidade é exatamente devolver para a comunidade esse investimento que é feito na gente, nas universidades. E recentemente, né, a Câmara Municipal fez um ofício, né, solicitando ao governador a criação de um curso novo, né? A Câmara Municipal de Itapeva. Ela já tinha feito outras demandas anteriores. Obviamente, assim, de uma forma sábia, eles não especificaram que era o curso disso ou daquilo. Falaram, olha, se gostamos, em termos gerais, assim, eu quero dizer, gostamos muito da Unesp, é uma universidade de excelente qualidade, gostamos tanto que gostaríamos de trazer um curso novo. Mais um curso. Fosse criado um curso novo. Como o professor Marcel colocou, quando a gente começa a pensar qual seria esse curso, a gente já começa a alinhar algumas coisas. Primeiro, inclusive conforme uma orientação da nossa reitoria, tem que ser um curso que tem uma sinergia com os campos. Sinergia tem que aproveitar o recurso que tem aqui, quanto laboratório, quanto docentes, etc., quanto a infraestrutura. Ou seja, tem que, muito provavelmente, ou quase certeza, será um curso de exatas, né, que tem a ver com esse perfil. E também a gente tem que pensar nas demandas atuais, né, como é que o jovem, né, o adolescente, o futuro estudante, ele gostaria que fosse um curso de menor duração e, preferencialmente, dentro dessas áreas, né, que estão surgindo, né, ciência de dados, ciência da computação, etc. Mas tudo isso é um estudo, né, que a gente tá fazendo exatamente respondendo essa demanda local e também, sem gerar expectativa, a gente está vendo, olha, o que a gente precisa de professores, o que a gente precisa de investimento para atender essa demanda. Obviamente, né, a gente tem que planejar isso, fazer um projeto disso e apresentar para a comunidade, tanto de Itapeva quanto interna, olha, isso aqui que a gente está pensando. E a partir daí a gente tomar os próximos passos. Maravilha. Bom, agora para os nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo, como é que faz? Vem aí mais possibilidades, inscrição para vestibular, como é que funciona? Fala para a gente, professor Yuzo. Está chegando já. Está chegando? Está chegando. A oportunidade de ingressar, não só no nosso campus, mas o vestibular da Unesp vai abrir aí dia 3 de setembro, do dia 3 ao dia 8 de outubro, tá? É só entrar no site da VUNESP, que é a Fundação para Vestibular da Unesp, né, que é o vunesp.com.br, e você tem todas as informações lá, mas entre os dias 3 e 8. Tem uma informação muito interessante, o vestibular ele custa R$240 a inscrição, né, um valor pesado, mas até o dia 31 de agosto, por isso que tem que ser meio urgente, que 31 de agosto, desse momento que nós estamos gravando, é o próximo domingo. Nós temos a inscrição para isenção dessa taxa de inscrição ou redução de 50% no valor dessa taxa de inscrição. Tem todo um questionário socioeconômico que você vai ter que responder, limitação, por exemplo, de renda de até 2 salários mínimos na casa e tudo mais. Tem alguns critérios que você tem que atender,
pode ser uma pessoa que esteja desempregada há mais de 12 meses, alunos que vêm de um estudo em escola pública, por exemplo, mas é até esse dia 31 de agosto. Até dia 31 agora. E depois o vestibular de 3 a 8 de outubro. A inscrição, primeira fase em novembro, segunda fase aí em dezembro, tá, Lima? Maravilha. Perfeito. Não é só isso. Temos uma novidade também que novíssima, né? Nós aprovamos uma pós-graduação, um mestrado acadêmico no campo de Itapeva. A gente já oferecia, mas em parcerias com outros campos, né? Com outros campos. Hoje nós temos um programa aprovado de Itapeva, juntamente com Tupã e com o campus de Assis. Esse também está com processo seletivo aberto, abriu dia 18 de agosto e vai se encerrar dia 22 de setembro. Ele é para pessoas que já têm graduação, é um curso de pós-graduação em engenharia de processos industriais. Então é um passo a mais. Poxa, sabe aquele... Tô trabalhando na indústria, tem um problema lá que eu quero resolver. Poxa, traz para essa pós-graduação. Você vai se graduar, vai possibilitar ainda melhores ganhos, vai resolver o problema da indústria como um todo. O que a gente precisa? A gente precisa que ele procure, na verdade, um dos nossos docentes, porque ele precisa fazer um pré-projeto de pesquisa para ser aprovado, para passar pelo processo de seleção. Então, são esses 2 pontos importantes que a gente queria deixar aqui do vestibular, né? Aí de 3 a 8 de outubro, no site da VUNESP, e a pós-graduação aí, o processo seletivo da nossa pós-graduação, que vai até o dia 22 de setembro. Que bacana, hein? Tem mais boas notícias também. Mais boa notícia, conta pra gente aí. Então, é uma questão que sempre surge, né? Puxa, legal, Unesp, eu quero participar, quero estudar lá também. O que tem que acontecer? Tem que passar no vestibular, né? E até nisso a gente tem essa preocupação. A gente tem um curso, o cursinho, né? Cuca Fresca. Eu ia perguntar sobre o Cuca Fresca, o que vem a ser. Atenção, você que está nos acompanhando, você precisa saber um pouquinho mais sobre o Cuca Fresca. Então, Cuca Fresca é exatamente isso, é um cursinho pré-vestibular que é ministrado dentro da estrutura, nas salas de aulas da Unesp, por alunos da graduação da Unesp, para preparar esses alunos do final do ensino médio para que se qualifiquem para passar no vestibular da Unesp. Inclusive, eles têm, por fazer o cursinho Cuca Fresca, eles já têm um desconto também. Olha quando vai prestar o vestibular. E exatamente isso, para preparar o aluno, os professores lá, que são alunos de graduação, vão dar aulas de matemática, física, química, biologia, gratuitamente, para preparar esse aluno para fazer o vestibular. E esse curso ele leva em torno de quanto tempo? Ele é um curso semi-intensivo, né? De 6 meses, de 4 a 5 meses. Olha, né? Que bacana. E o que é interessante, o Cuca Fresca foi implementado no campus na minha época, lá quando tudo era mato. Olha. Né? Quando eu ingressei na universidade, eu fiquei 4 anos dando aula no Cuca Fresca. Você já... Quando eu entrei na graduação, olha que bacana. eu fiquei 4 anos dando aula no Cuca Fresca. E eu tenho certeza que isso me preparou muito bem para o trabalho que eu exerço hoje, que é a graduação a nível aí da universidade. Foi uma grande escola que eu tive. Né? Eu falo para você, a universidade é muito mais do que só as aulas da graduação. Ela oferece oportunidades. Por exemplo, vocês sabiam que nós temos 2 salas de aulas de madeira, construídas em madeira, feitas pelos alunos. Meu nome está lá. Foi um projeto durante as férias. A gente ia durante as férias, né? Poxa, você largou mão da série? Sim. Para quê? Para adquirir conhecimento. Olha só. Para ir lá. E aí aprendemos a montar a casa, né? Fazemos as paredes com prego, martelo, né? Toda a parte de revestimentos. Levantamos essa sala de aula com as próprias mãos. E essa é uma experiência ímpar, Lima, que é o que a universidade acaba nos proporcionando. Então, olha quanta riqueza de informações. Poxa, eu fiquei sabendo sobre Oman, né? Através desses alunos de intercâmbio. Estavam alunos da Polônia, né? Há pouco tempo atrás. Da Alemanha. Olha só. Olha a riqueza de cultural que o nosso aluno também está exposto quando ele está estudando com a gente. Então, não é só a graduação. São experiências de vida.
E essa oportunidade de devolver isso que vocês fazem hoje, né? Exatamente. O professor Ilso faz. Isso é muito bacana. O exemplo que tivemos, né, é Thiago, Do Thiago. que tem a empresa agora. Isso. Hoje ele tem 40 colaboradores, quer dizer, gerando, né, empregos, transformando vidas. Então, realmente, a universidade faz toda a diferença. É essa devolução para a sociedade. Isso é um dos papéis importantes que a universidade pública tem que ter. Então, a nossa função é essa. Desenvolvemos mão de obra, Solucionando problemas, qualificação pessoal, para que a gente solte esse pessoal no mundo e eles resolvam os problemas do mundo, possam mudar o mundo. É isso a nossa grande função lá, viu, Lima? Que bacana. Então você precisa conhecer um pouquinho mais do trabalho e vamos fazer com que os nossos jovens, né, venham para a universidade. Aproveitem essa grande oportunidade, essa chance. Eu tenho um caso muito legal também, que no último Unesp aberto, você que é pai, tio, avó, padrinho, madrinha, tem lá aquela pessoa que está nesse período de escolhas, né? Lá no 18, leve ele até esse dia do Portas Abertas, porque tem um aluno que eu encontrei lá no ano passado. O pai dele levou ele arrastado. Ele não queria ir. Não queria ir. E o menino se encantou pelo campus. Se encantou pelas estruturas que nós tínhamos. Nós temos casos de pessoas que foram estudar, por exemplo, em universidades públicas mesmo do Paraná, e que retornaram para Itapeva, porque a estrutura que nós temos aqui em Itapeva era melhor do que a estrutura que eles tinham lá. De universidades assim, públicas também, mas que fica aqui do ladinho. Gente, os nossos alunos estão indo para o Paraná estudar. Sendo que a gente tem uma potência aqui dentro. Uma potência, essa primeira de inovação, toda essa potencialidade. Aqui no quintal de casa, a gente não valoriza realmente, né, esses tesouros que nós temos ao nosso lado, que estão de fácil acesso, né? E tem tudo para... O aluno tem tudo hoje para se formar bem e aí ter uma perspectiva de futuro melhor, que é isso que a universidade vai proporcionar. Desenvolver a nossa região também. Então, o vestibular está aí, Cuca Fresca também. E como é que faz para se inscrever no Cuca Fresca? O que a gente tem que fazer? O processo seletivo do Cuca Fresca para o segundo semestre já se encerrou. Inclusive, nós iniciamos as aulas faz 2 semanas. Nós iniciamos a turma, mas aí em janeiro e julho... Já vai se preparando, porque a gente sempre tem. Na minha época, o Cuca Fresca atendia 80 pessoas, e as pessoas ingressavam lá não só para o vestibular. Nós preparamos muitas pessoas para concurso público. Olha que interessante. Então, a pessoa tinha muita dificuldade. Hoje eu encontro... Olha, tô ficando velho. Porque eu encontro as pessoas na rua. Isso que você é muito jovem. Né? Nem parece 54 anos. Na verdade, já, quanta transformação, história, né? Quanta história já, né? E eu encontro as pessoas... Poxa vida, você foi meu professor. Eu falei, ai meu Deus do céu. E a pessoa já com filho... Então, foi dessa época, e a pessoa fez um concurso público, foi prestar um concurso da prefeitura, hoje está empregada. Temos muitos colaboradores da própria Unesp. É verdade. Que são ex-alunos meus. Foram alunos meus nessa época do Cuca Fresca. Também, André, outro. Então, que bacana. Vários. Então, gente, olha as possibilidades de mudança de vida que a gente tem. Buscar essa universidade, buscar esse conhecimento. E as pessoas... Eu não sei, Lima, assim, eu pergunto para vocês, porque a gente precisa, como a gente está no meio, é muito difícil a gente perceber, mas por que as pessoas têm medo, né, de ingressar e ir lá e perguntar? Essa universidade é para todos nós. Não tem mais que ter medo. Não é para ter medo. Então a gente já está tirando isso aí da cabeça. Por favor, vai conhecer a gente. Exato, essa é a palavra. Desmistificando. E por falar em reconhecimento, né? Vamos voltar lá para o ano de 2003, o Lima deve conhecer essa história, quem foi a relatora do projeto de lei que criou os 7 novos campos da Unesp, em 2003. Foi a nossa querida Terezinha da Paula. Terezinha, deu então, um olha só como
aquele trabalho, né, aquele esforço daquela época, olha só o resultado que tem agora. Então é importante frisar isso exatamente para... Foi uma luta, né? Foi uma luta, sem muito empenho, e se não tivesse passado por todas aquelas dificuldades, e teve muita briga, não foi fácil, não tinha muita gente contra, né, de outras cidades que queriam que as Unesp fosse para lá, então... uma concorrência. Foi uma concorrência, assim, nem era uma coisa unânime, né? Foi de muita luta, e graças a essa luta, aquele esforço lá de 2003 da Terezinha da Paulina enquanto deputada, né, que possibilitou não somente o Unesp, toda essa renovação da Unesp que aconteceu naquele ano. Então é importante a gente lembrar desse histórico, né? Então, eu preciso lembrar para minha filha. Minha filha tem 3 anos. 3 aninhos. E aí eu saí, fui para fora, né? Fui lá para Guaratinguetá, voltei, fiz essa jornada e hoje a minha família daqui de Itapeva, o Lima conhece, né? Parte da minha família vem de Guapiara e tudo mais. A minha terrinha. Minha terrinha. Itapeva é região metropolitana de Guapiara. De Guapiara, é isso, exatamente. Para o pessoal se localizar, né? Isso. Agradecer, assim, todo esse esforço que aconteceu, porque a família da minha esposa mora aqui. Eu consigo, hoje, a minha filha vira assim e fala assim, pai, eu quero ir na casa do meu avô. Legal, o avô mora a 2 quarteirões da minha casa. Consegui voltar para cá e dar essa oportunidade para minha família viver com qualidade aqui em Itapeva. Então, assim, para mim é um sonho estar trabalhando nessa universidade. É um paraíso. É um paraíso. Assim, é um paraíso. Eu falo, o meu maior sonho se realizou, que é estar trabalhando nessa universidade. E hoje, um dos meus, da lenha que eu coloco para queimar, para ter energia, para poder estar lá e me dedicar nesse trabalho de mudança de vidas, é essa mudança que isso causou para mim. As oportunidades que a universidade proporcionaram para mim. Então eu quero muito voltar isso para a população. E que tenham mais histórias assim ao longo do tempo. Histórias lindas, né? Então você que está nos acompanhando pode viver isso também. Né? E a gente pede para que a sociedade, né, a comunidade abrace cada vez mais a Unesp, que abraça a população, abraça o seu sonho. Bom, nós falamos aí sobre o Cuca Fresca. Mais informação para saber mais, tem o WhatsApp, como é que funciona, professor? Pedimos muito para a população nos acompanhar nas nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, que é o Unesp _Itapeva _oficial. Nós temos os eventos, sempre são colocados lá, essa divulgação. Nós temos o cursinho _Cuca Fresca, que é do cursinho. Então, o processo seletivo, o período de processo seletivo é sempre colocado lá. Então, para nossa população jovem, né? O pessoal adora o Instagram, né? Acompanhe, segue a gente lá nas redes sociais. As informações estão lá. E nós temos o nosso site oficial, né? Unesp Campus de Itapeva, né? Que é o Instituto de Ciências e Engenharia de Itapeva. Também sempre alimentamos esse nosso site com as informações de tudo que está acontecendo. Poxa, portas abertas, é o vestibular, é a pós-graduação. Tanta coisa. Né? Tanta coisa. E na palma da mão, pega o celular, bota e os lá, eventos também, né? A gente teve... evento esportivo, inclusive. Que, né, evento esportivo, onde tivemos festa junina. A festa junina. Tempo, também que tivemos apoio do Grupo Cristal de Comunicação. Também, Livraria Unesp também, né? Editora Unesp, melhor dizendo, ela esteve na Praça Anchieta recentemente também. Foi um sucesso, né? Essa editora Unesp, ela é itinerante, né? Vamos dizer assim, um espaço ali, um trailer, né? Um caminhão, e nos deixa muito felizes que praticamente acabou o estoque lá que a gente trouxe aqui, porque assim, são livros de excelente qualidade, que dificilmente o jovem de Itapeva tem esse acesso. Então, essa é mais uma das coisas que a Unesp traz para a população. Maravilha. Mais algum recado, nosso querido Carlos Afonso? Carlos, quanto tempo já em Itapeva? Minha família é daqui também, né? Então... Você é itapevense também? Olha, não conto para ninguém, mas eu sou de Capão Bonito, tá? Mas Capão Bonito é uma cidade que eu amo de da metrópole também. Faz parte da região metropolitana. De Guapiara. Faz parte da região metropolitana de Guapiara. Capão Bonito é maravilha, porque eu devo muito a Capão Bonito. De Guapiara, Capão e Itapeva, né? Então são as cidades que eu amo. Capão, Guapiara e Itapeva. Então você é Capão Bonitense. Mas a minha família já está aqui há muito tempo, né? Eu saí para estudar, para trabalhar, etc. Voltei agora em
em 2010, então desde 2010 faz 15 anos que eu estou aqui. Faz tempo também. Faz tempo, só que eu voltei faz 15 anos também, então, mas que assim, bacana. muito feliz, assim, e exatamente agradecemos essa oportunidade, exatamente como foi colocado aqui, de desmistificar, né? Exatamente. Às vezes a gente passa tanta informação boa que a pessoa até desconfia. Não, esse cara tá... Gente, isso aqui é coisa séria. Esse né? cara tá queimando o campo, né? Não. Tá inventando. Né? Não, mas assim, realmente esses números a gente levantou, realmente é muito boa, assim. Existe uma disputa muito grande pelos municípios para receber exatamente uma Unesp, porque traz muito benefício, investimento, tudo que a gente falou aqui. Então é importante, a gente fez questão aqui de vir aqui e mostrar todas essas coisas boas, né? Obviamente tem coisa para melhorar, mas o importante é que o nosso objetivo não é financeiro, a gente não vai ganhar se tiver mais alunos, não é isso. É exatamente devolver para a comunidade esse investimento que está sendo feito na Unesp. Transformar a nossa região, né? Até o pessoal da região, é muito importante que nosso aluno acabou regionalizando. A gente atende muito a região especificamente. Antigamente, tínhamos muitos alunos que vinham de outras regiões. Estudar aqui em Itapeva. Hoje, o nosso aluno, ele tem um outro perfil. Ele é mais regionalizado. Aí o pessoal fala, poxa, mas eu moro em Apiaí. Será que eu vou conseguir estudar na Unesp? Guapiara. Será que eu vou conseguir estudar na Unesp? Vem, faça matrícula, nós temos contato com a parte política para que possa possibilitar, por exemplo, transporte, para que a gente possa lutar pelo transporte desses alunos para vir para cá. Bem mais próximo, não vai precisar sair. E aí? Praticamente dentro da sua casa. A qualidade é outra. É uma das melhores do mundo, Lima. Assim, nos rankings nacionais, nós somos a 4ª, né? Estamos atrás da USP, Unicamp, acho que a Federal do Rio de Janeiro. Nós somos a 4ª, Lima. Mas, gente, em Itapeva... Aqui dentro, tem indicadores que a gente é terceiro do mundo, né? Porque, assim, cada indicador valoriza uma coisa, né? Por exemplo, os indicadores que valorizam áreas agrícolas e de saúde, odontologia, a gente é a terceira melhor do mundo. Então, em questão de sustentabilidade também a gente é muito forte, né? Porque é uma universidade bastante voltada para questões agrícolas. Então, assim, é uma potência mesmo. É uma potência. E a gente só tem que parabenizar vocês pelo trabalho, né? E parabenizar a nossa população também, né? Sim. E que vamos abraçar cada vez mais a nossa Unesp. Nós ficamos à disposição para parcerias, para sempre quando tiver algum evento, divulgar, fazer essa parceria com a gente e trazer mais gente para a nossa Unesp, não é isso? Isso. Muito obrigado. Yuzo? Agradecer muito assim, ao Grupo Cristal de Comunicação que dá todo esse suporte e apoio para nós e realmente que essa informação consiga chegar para as pessoas para que realmente haja essa desmistificação. Todo mundo pode estudar hoje muito bem, ganhar qualidade, perspectiva de futuro, que os caminhos possam se abrir não só para nós, mas para toda essa nossa população que nos assiste. Obrigado, Yuzo. Carlos. Muito obrigado pela oportunidade do grupo ter nos ouvido. Obrigado pela amizade e pelo companheirismo. Então, estarmos sempre juntos nessas batalhas. Obrigado. Maravilha. Obrigado a você que nos acompanhou. E mais detalhes, você fica aqui por dentro, acompanhando as rádios do Grupo Cristal de Comunicação e as nossas redes sociais. Você também pode fazer parte da Unesp. É isso, né, gente? É isso. Muito obrigado. Valeu.